Olá, tudo bem? Saúdo a todos com a doce paz do Senhor Jesus. Agradeço a Deus pela oportunidade de podermos estar estudando a palavra do Senhor e aprendendo mais e mais daquilo que o Senhor tem para o nosso coração. Vamos orar para a gente poder começar? Senhor Deus, eu quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá, ó Pai, de estarmos aqui, ó Pai, para aprender mais do Senhor, aprender mais da Tua Palavra. Senhor Deus, ó Pai, que o Senhor possa, ó Deus, transformar o nosso coração e mente em terreno fértil aquilo que o Senhor quer nos ensinar, Senhor. Em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito nos mostre, ó Pai, nos mostre e nos leve para os caminhos que o Senhor quer que a gente ande, Senhor. Em nome de Jesus, nos abençoe, nos livre e nos guarde de todo mal. Em nome de Jesus, amém. Essa lição que nós vamos estudar, o nome dela é Grandeza e Humildade. É a lição 10 da nossa revista e ela tem como base o capítulo 13 de João, versículo 1 a 20. O comentário que eu faço da lição é que eu gostei muito da lição. O Senhor Jesus já falou ao meu coração quando eu estava estudando a lição e nós pedimos a Deus para que Ele fale ao coração de cada um também. É uma lição que não tem idade para você estar estudando, qualquer idade pode ser estudada essa revista, essa lição. Então eu sugiro que você estude essa lição com os seus filhos de qualquer idade, adolescente, criança, jovem. Quem vai traduzir para a linguagem do coração da criança, do jovem, do adolescente, é o Espírito Santo, e não existe melhor tradutor que ele. Então ele vai levar direitinho no coração de cada um a mensagem que Deus quer que cada um receba. Então eu recomendo que você leia essa lição, estude essa lição com os seus filhos também, com o esposo, com a esposa. Essa lição eu gostei dela porque ela traz lições práticas, traz atividades práticas para a gente estar colocando em prática aquilo que a gente está aprendendo. Toda vez que a gente vai ler a Bíblia, vai estudar a palavra de Deus, isso não é simplesmente para o nosso aprendizado, não é para a gente ficar cheio de nós mesmos, mas é para a gente poder praticar. Para isso que a gente aprende, para isso que Deus nos ensina, para isso que Deus nos dá capacidade de aprendizado, para que a gente possa aplicar, para que a gente possa levar a mensagem dele para outras pessoas, mensagens não apenas faladas, mas mensagem também praticada, através do amor, da caridade, da bondade. Mas vamos lá ler a revista, vamos acompanhar a revista aqui, que eu já estou adiantando bastante o assunto. João 13, capítulo 1, João capítulo 13, a partir do versículo 1, vamos ler? Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara nas suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Versículo 6. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e esse lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que faço não sabes agora, compreendê-los-ás depois. Versículo 8. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita se lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Agora vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que ele disse: Nem todos estáis limpos.
Versículo 12. Depois de lhe ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Versículo 15. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façai vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado maior que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aquele que escolhi. Antes, para que se cumpra a Escritura, aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo que aconteça para que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo que quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. A lição de hoje, ela nos mostra a importância da prática cristã. Prática cristã é o que realmente importa para todos nós, né? A prática de amor, a prática de bondade. Não importa a gente ter um discurso maravilhoso, muitos de nós temos dizeres bonitos, né? Que até rimam às vezes, mas isso não importa, não vale nada se a gente não tem a prática, né? A prática de vida cristã. O que nós estamos fazendo que estamos impactando, né, a vida dos nossos irmãos, dos nossos amigos, de quem precisa. Que ação nós estamos tomando? Qual que é a atitude? E a Bíblia, a lição, ela começa trazendo o primeiro tópico como a grandeza no reino. Tiago e João aprenderam a importante lição quando pleitearam uma posição no reino de Cristo. No livro de Marcos, capítulo 10, versículo 35 em diante, Marcos 10, 35 a 45, assim diz: Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhes: Mestre, queremos que nos concedas o que vamos te pedir. E ele lhes perguntou: O que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que, na tua glória, nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que sou batizado? Versículo 39. Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhe Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aquele a quem está preparado. Ouvindo isso, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Versículo 42. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob o seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande dentre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Tiago e João, eles aprenderam essa lição de uma forma bastante dura, né? Que eles estavam querendo um lugar de destaque no reino de Deus, e Jesus fala assim: não é por aí, não é assim que vocês vão conseguir um lugar de destaque no meu reino. Vocês querem ser grandes no meu reino? Sirvam. Vocês querem ter lugar de destaque no meu reino? Sirvam uns aos outros, né? Em João 13, que a gente estava lendo, fala que Jesus ele lavou os pés dos discípulos. Então,
quer ser grande, lave os pés uns dos outros. Para lavar o pé um do outro precisa de humilhação, precisa se abaixar, precisa... não tem como uma pessoa lavar o pé do outro e ficar olhando na mesma altura que essa pessoa está. Você precisa se abaixar para poder alcançar o pé daquela pessoa que você vai lavar. E é isso que Jesus estava querendo ensinar. E é isso que Jesus estava querendo ensinar com aqueles exemplos todos, né? E a palavra de Deus fala, né? Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Por muitos. Se o nosso compromisso professo com Jesus não nos levar à sua semelhança em nossas ações, tem alguma coisa errada. Então, o nosso compromisso de cristãos, de homens e mulheres que servem a Deus, que têm compromisso com Jesus, esse compromisso tem que levar a gente a um proceder, a algo que muda a nossa vida, que muda as nossas ações. Nós temos que ter vidas de ações práticas, ações que levam o amor de Deus. A minha família tem sido alvo de ações de pessoas que realmente têm mostrado para a gente amor, mostrado para a gente o amor e é o amor de Deus. Deus tem derramado amor na vida dessas pessoas e essas pessoas têm demonstrado o amor para a gente. E é isso que Deus quer que nós façamos. E esse é o compromisso maior que Deus quer de cada um de nós, que nós possamos estar praticando o amor que Ele derramou por nós, mandando o Filho dele morrer na cruz para nos salvar, né? Servindo uns aos outros. É esse o amor que Deus quer que a gente pratique uns para com os outros. Muitas vezes nós ficamos aguardando que as circunstâncias possam melhorar para que a gente consiga servir um ao outro. A gente fica muitas vezes pensando, quando meu salário melhorar, quando eu tiver mais dinheiro, aí eu vou poder ajudar outras pessoas. Quando eu morar numa casa melhor, eu vou poder receber visitas para fazer um culto de ação de graças. Quando eu tiver um carro melhor, eu vou poder dar carona para alguém, para levar para a igreja. E a gente fica colocando condições, né? A gente fica especificando que somente diante de algumas circunstâncias nós vamos amar um ao outro, a gente vai exercer o amor fraternal que a Bíblia nos combina, que a Bíblia nos convida a exercer. Mas o exemplo de Jesus não foi dessa forma. O exemplo de Jesus nos mostra que circunstância nenhuma pode ser determinante para você obedecer à palavra de Deus, de que nós temos que servir uns aos outros, que nós temos que lavar os pés uns dos outros, que nós temos que carregar o peso que os outros têm que carregar, nós temos que carregar o peso uns dos outros. Em João 13, as circunstâncias que Jesus estava enfrentando eram circunstâncias terríveis. Jesus sabia que estava chegando a hora de morrer e ele, que era um homem justo, que não tinha pecado nenhum, estava sendo levado para poder morrer por pessoas pecadoras, como eu, como você. Ele estava indo levar o pecado que não era dele. Nós sabemos, Jesus jamais pecou, Jesus era Deus, ele não pecou, ele estava fazendo isso por mim e por você. Mesmo assim, ele não deixou que as circunstâncias daquele momento que ele estava passando o impedissem de lavar os pés dos discípulos e ensinar os discípulos. E essa lição nos chega até hoje,
para que a gente possa aprender que não tem circunstância melhor do que hoje, não tem circunstância melhor do que a que você está passando agora, para você poder fazer aquilo que Deus quer que você faça. Você tem que usar a circunstância que você está enfrentando, a situação que você está passando. Essa é a perfeita situação, é a perfeita circunstância para você poder aplicar aquilo que Deus quer que você faça. Às vezes Deus quer que você lave os pés de alguém, às vezes Deus quer que você converse com alguém, dê atenção para alguém, escute alguém. Eu não sei. Peça para Deus te mostrar o que Ele quer que você faça, que com certeza Ele vai te mostrar, com certeza você vai ser abençoado, abençoando outras pessoas. Merecimento também não pode ser determinante para você poder ajudar as pessoas. Eu e você somos muito... a gente tende a ser muito hipócrita quando nós nos achamos melhores do que outras pessoas. Todo aquele que acha que é melhor que o outro é hipócrita, é hipocrisia isso. Ninguém é melhor que ninguém, nenhuma posição é melhor que outra. A palavra de Deus fala aqui, vou ler novamente: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Deus Todo-Poderoso, Ele veio para morrer, Ele veio para servir. E nós, muitas vezes a gente fala assim, olha, se for para aquela determinada pessoa eu ajudo, agora aquela outra eu não vou fazer não, porque ele é muito chato, ele é muito alto, ele é muito gordo, ele é muito magro, e nós começamos a colocar desculpas, nós começamos a colocar várias razões para a gente não poder amar aquela outra pessoa, né? Então, assim, só a gente sabe como que a gente é, né? Deus sabe como que nós somos, e a gente tem que realmente enxergar que nós não somos melhores do que ninguém, ninguém é melhor que ninguém. A Bíblia aqui, vou ler novamente, que fala que quem quiser ser o primeiro entre vós será servo de todos. Que a gente tenha esse pensamento de sempre querer servir. Não importa qual que é a sua profissão, não importa qual que é o seu ofício, se você é professor de escola, se você é um trabalhador da construção civil, se você é um médico, se você é um político, não importa. O que você tem que fazer é servir aos outros. Você tem que servir. Usa o que você tem, usa o que Deus te confiou para servir aos outros. Se a gente fizer isso, se a gente colocar isso em prática, aonde eu estou aqui para servir os outros. Eu como funcionário dessa empresa, eu estou aqui não apenas para ganhar dinheiro, mas eu estou aqui para servir os outros. O que o Senhor quer que eu faça para servir o meu amigo? Muitas vezes o seu colega de trabalho está passando por um problema terrível e ele está precisando que alguém ore por ele está precisando de um conselho, ele está precisando de alguém que alguém ouça o que ele tem a dizer. E muitas vezes o seu chefe também está passando por alguma coisa e o seu chefe está desanimado com um monte de coisa e ele está precisando de alguém que o ame, que o respeite, que o sirva, não porque ele está olhando, mas sirva porque é certo fazer isso. Quando a gente vai no mercado, quando a gente vai em qualquer lugar, que a gente faça ações que são certas, não porque tem alguém olhando. Tá? Que eu ajude alguém, que eu dê água para alguém, que eu dê comida, que eu estenda a mão, que eu faça uma oração, não porque tem alguém olhando, mas porque é certo fazer isso, porque é a ordenança do Senhor. A gente tem que servir um ao outro. Romanos 5,8 diz: Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de
ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, Deus nos amou e Deus mandou o Filho dele morrer por cada um de nós. Então, isso é muita coisa. E, mais uma vez, o que Jesus nos ensina é o serviço. Vamos trabalhar, vamos servir uns aos outros e que a gente possa ter isso como um ministério, como um objetivo durante o dia. Hoje, o que eu vou fazer? Hoje, quem que eu posso ajudar? Hoje, quem que eu posso servir? Como que eu posso servir o outro hoje, no dia de hoje? Que isso possa ser um objetivo para a gente todos os dias, começando hoje. Quando Jesus lava os pés dos discípulos, Jesus não tinha perdido a noção de quem ele era. Jesus sabia muito bem quem ele era. Jesus sempre foi Deus e naquele momento ele sabia que ele era Deus. Sabia que ele era Rei do Universo, sabia que ele era o dono de todas as coisas, sabia que ele era parte da Trindade, que ele era um com o Pai e com o Espírito Santo. Jesus sempre soube disso tudo, mas mesmo assim ele resolveu se humilhar e resolveu mostrar como que nós devemos amar uns aos outros. Muitos de nós temos posições e às vezes profissões que nós achamos que pode parecer mais dignas do que de outros, mas é um erro pensar assim. Nós às vezes temos uma posição social um pouco mais elevada do que a de outras pessoas, e isso pode muitas vezes levar muitos de nós a entender erroneamente como que é a vida cristã. O que nós temos que fazer para sermos fiéis à palavra no que diz respeito ao serviço uns para com os outros. A posição social que Deus permitiu que você tivesse, essa posição social é para que você possa ajudar ao seu irmão, ajudar aos outros. Os valores que o Senhor Deus permitiu que você tivesse na sua conta corrente é para que você possa abençoar ao seu irmão. Isso tudo, a Bíblia fala que o ouro e a prata pertencem ao Senhor e tudo é do Senhor. Então nós temos que entender isso, que nós, como mordomos daquilo que Ele nos confia, nós devemos exercer o amor e devemos praticar esse amor, servindo uns aos outros. Pedro não gostava muito da ideia de ver Jesus como servo, né? E Jesus chama a atenção dele, fala: olha, se você não aceitar esse serviço que eu estou fazendo, você não vai ter parte comigo. Se você não aceitar o sacrifício que eu estou mostrando para você, que eu estou ensinando para vocês, você não pode ter parte comigo. E é importante isso, porque muitas vezes nós achamos que nós vamos ser aceitos por Deus porque nós somos bonzinhos, porque a gente tem uma certa característica, a gente tem uma qualidade, a gente tem a gente conversa bem com os nossos pais, a gente é educado, e na verdade a Bíblia não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala, Jesus fala assim, que eu sou o caminho. É só aceitando Jesus como Salvador que a gente tem acesso ao Pai. Só através, por intermédio de Jesus, por intermédio de tudo aquilo que Jesus nos ensinou, isso que nos dá acesso ao trono do Pai. Então, é muito importante para que nós possamos ter parte junto a Jesus, para que a gente aceite o que Jesus fez por nós. Você não pode servir aos outros se não aceitar o serviço que Jesus lhe prestou. O outro tópico da lição
fala da graça diária. Jesus diz outra coisa surpreendente. Ele está falando sobre o relacionamento deles com Deus. Eles tomaram banho, o que significa que estão em um relacionamento com Deus por virtude de sua fé em Jesus. Ou, em outras palavras, eles foram justificados. Mas Jesus diz que o banho precisa ser acompanhado pela purificação diária. E graça diária, a graça diária da santificação. Não se pode viver da graça do passado. Precisamos da graça de hoje. Todos os dias nós temos que praticar o amor. Eu não posso ter uma ação cristã hoje e pronto, e já dizer pro pastor da minha igreja, pro meu irmão, falar: olha, eu já fiz a minha carga de bondades, eu já fiz a minha carga de bondades por esse mês, eu não vou fazer mais, eu não vou mais amar ninguém porque eu já fiz tudo. Não é isso. Nós temos que ter a nossa prática diária, a nossa prática de serviços, a nossa prática serviços. Quem quiser ser o primeiro entre vós, que sirva a todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar sua vida. Nós temos que servir, tem muita coisa para fazer, tem muitas ações a serem feitas, tem muita gente precisando de ouvir uma palavra, tem muita gente precisando de receber um telefonema, uma mensagem, muita gente precisando da gente. A gente não pode ficar esperando amanhã acontecer, esperando mais e mais. Não, nós temos que fazer isso todos os dias. Como eu já falei, que isso seja uma prática em nossa vida, que a gente saia de casa pensando em fazer o bem. Para quem que eu vou fazer o bem? Como que eu vou fazer? Para quem que eu vou fazer? A quem que eu vou ajudar? Que isso seja um objetivo do nosso dia. A lição termina trazendo, como eu falei no começo, um exercício prático, e eu gostei muito disso, eu achei fantástico, e eu gostaria de desafiar você a fazer esse exercício que a lição aqui me está recomendando. O exercício chama Servindo aos Outros. O exercício pede para que você pense em 3 pessoas: uma pessoa querida, uma pessoa difícil que a gente quer evitar, e uma pessoa inimiga. Quem que é inimigo? Né? Não, eu não tenho inimigo, eu só tenho amigos. Nós temos que realmente pensar quem que é uma pessoa que eu considero como inimigo, quem é uma pessoa que eu não gosto. A gente não gosta nem de falar nisso, né? A gente só gosta de ter perto da gente os amigos. A gente só gosta de ter os amigos, essas pessoas que nos ajudam, que comem com a gente, que fazem churrasco com a gente, que fazem festa com a gente, e às vezes até uma pessoa difícil, né, que a gente tenta evitar, mas a gente deixa que às vezes participe das nossas reuniões, tá? Agora o inimigo, é aquela pessoa que a gente não quer nem lembrar o nome, né? Então, o exercício da lição fala para que a gente pegue três pessoas, um amigo, uma pessoa difícil e um inimigo, e que a gente faça o que a lição está falando, primeiro, para que nós possamos ser dedicados uns aos outros. A palavra de Deus em Romanos 12:10 diz: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal. Devemos tratar as pessoas como se fossem parte da nossa família, com o amor que existe entre pais, filhos e irmãos. Que a gente consiga fazer isso, que a gente consiga pedir para Deus nos dar amor para uma pessoa amiga, que é fácil, para uma pessoa difícil, e para o inimigo. Só Deus pode fazer isso. Só Deus tem esse poder de conseguir fazer com que a gente consiga amar o inimigo. Só Deus pode fazer isso. Outra coisa, com essas 3 pessoas também, honrem uns aos outros. Romanos 12:10 diz: preferindo-vos em honra uns aos outros. Significa tratar com seriedade, como uma pessoa valiosa. Paulo sugere que você faça isso
se mantendo em segundo plano. Como é difícil a gente honrar um inimigo, como é difícil a gente falar assim, olha, aquela pessoa é meu inimigo, mas é um excelente profissional, é um excelente pai ou mãe de família, é um filho exemplar, olha, ama a esposa, ama o marido, trata com respeito os pais. Como é difícil a gente honrar, a gente fazer isso para aquelas pessoas que a gente não gosta. Que a gente consiga pedir para Deus nos ajudar a fazer isso essa semana. Aceitem uns aos outros. Romanos 15:7 diz, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu. Discordamos uns dos outros em relação a série de assuntos não essenciais para a vida cristã, mas às vezes essas diferenças se tornam mais importantes. Isso não pode estar no nosso meio. Se a gente discorda por causa de política, de futebol, de qualquer assunto, de assuntos secundários, de educação, de cultura, de nível social, a gente pode discordar disso tudo, mas nós temos que aceitar uns aos outros. Não significa que muitas vezes a pessoa ela consegue te convencer ou não, mas nós temos que aceitar em amor aquilo que a pessoa fala, aquilo que a pessoa pensa, né? Carreguem os fardos uns dos outros. Gálatas 6:2 diz, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Quando um cristão está lutando, passando por alguma dificuldade, alguma coisa, vamos carregar as cargas uns dos outros. Vamos amar uns aos outros. Durante momentos difíceis, né, você pode procurar uma pessoa para você poder ajudar financeiramente. Você pode, se você sabe de alguém que está precisando de alguma coisa financeira, de alguma ajuda, faça uma compra para essa pessoa, uma compra de um mantimento, de alguma coisa. Se você sabe de alguma pessoa que está passando por algum problema, ore por essa pessoa, mande uma mensagem para essa pessoa. Olha, eu estou orando por você. Eu quero que você saiba que hoje eu orei por você, hoje eu coloquei o seu pedido diante de Deus. E faça isso, vamos carregar as cargas uns dos outros. Né? Quando a gente passa por problemas, quando a gente passa por aflições, é gostoso a gente saber que a gente não está sozinho. É gostoso a gente saber que tem gente do nosso lado, que tem gente que nos ajuda, que caminha com a gente. Apenas está do nosso lado. Né? É gostoso a gente saber disso. Quando meu pai faleceu, eu achei muito valioso a atitude de um amigo meu que no enterro ele foi lá, comprou uma água para mim e me deu água. Foi uma atitude muito simples, mas aquilo eu senti um amor tão grande desse amigo. Eu senti que ele estava querendo dizer para mim, olha, eu estou aqui com você. Ele não me falou nada, ele apenas comprou um copo de água e me deu. Né? Lá na minha cidade é muito quente, né? E ele só fez isso, comprou um copo de água, me deu, e isso para mim foi uma atitude de amor. Para quem que você pode dar um copo de água hoje? Né? Aí você traduz esse copo de água para aquilo que você pode fazer. E suportem uns aos outros, né? Efésios 4:2 nos ensina, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Um suporte impede a queda, sustenta. Suportar os outros significa impedir que eles caiam. Exige atenção amorosa, quando seria mais fácil irritar-se. Lembre-se, você também possui fraquezas e traços que podem levá-lo à queda. Então que a gente consiga pedir para Deus amor suficiente para poder suportar uns aos outros, suportar em amor, suportar aquele que a gente ama, suportar aquele que a gente não ama, suportar aquele que está do nosso lado e suportar aquele que a gente não quer perto da gente.
que a gente consiga suportar essas pessoas, suportar ao ponto de poder ajudar e de, se essa pessoa precisar de alguma coisa, que a gente possa estar lá e mostrar o amor do Senhor com atitude na vida dessa pessoa, que a gente possa impactar a vida dessa pessoa, não importa se é amigo ou não. Para levar as cargas uns dos outros, precisamos abnegação, altruísmo, humildade, paciência, tolerância e mansidão. Precisamos da graça de Deus, que nos é concedida diariamente para servirmos ao próximo. Graça de Deus que nos é servida diariamente. Nós temos que pedir isso diariamente. Como eu falei, não adianta a gente pedir graça para um dia só, a gente fazer alguma coisa para o irmão um dia só. Nós precisamos de todas as coisas, nós precisamos de muita coisa todo dia. Nós precisamos todo dia de comer, tomar banho, nos relacionar. Nós precisamos fazer isso todos os dias. Então, que a gente possa pedir a Deus também a graça dele para a gente todos os dias. O serviço humilde é um sinal de que o Espírito está operando em você. Que o Espírito possa se tornar cada vez mais evidente em todos nós, ao passo que crescemos na graça do Senhor. Então, que essa lição possa ter servido para poder lembrar a cada um de nós da nossa obrigação de estar servindo a Deus e estar amando o próximo com atitudes práticas, amando o próximo com serviço, com ações. Eu não sei o que o seu próximo está precisando, mas fica o desafio para que você possa estar orando, para que você ore hoje, para que Deus te mostre o que o seu próximo precisa, o que o seu próximo precisa que você faça. O que o seu próximo precisa, que atitude sua o seu próximo está precisando. Que atitude sua o seu colega de trabalho, o seu familiar, o seu amigo, o seu inimigo, aquela pessoa que você não conversa. Às vezes é uma mensagem que você tem que passar, às vezes é alguma coisa mais simples do que você possa imaginar. Às vezes é uma ação, às vezes é uma oração. O que Deus quer que você faça? Que a gente possa estar pensando nisso e integrado nesse objetivo de estar ajudando uns aos outros, suportando uns aos outros, levando a carga uns dos outros. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, eu quero te agradecer mais uma vez, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor falou ao nosso coração, Senhor. Obrigado, ó Pai, porque nós sabemos que o Senhor tem um propósito na nossa vida. O Senhor quer, Senhor Deus, ó Pai, o Senhor tem plano, Senhor Deus, ó Pai, para cada um de nós. Ó Pai, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, ó Pai, possa estar completando a Tua obra na nossa vida, ó Pai. Nos mostra, Senhor, aqueles que o Senhor quer, ó Pai, que a gente ajude, aqueles que o Senhor quer que a gente ame com ações, com palavras, com atitudes, ó Pai, em nome de Jesus. Nos mostra e nos dê coragem, ó Pai, para a gente poder obedecer ao Senhor e fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Em nome de Jesus, cuida da gente. Em nome de Jesus, nos dê da Tua graça e proteção, nos abençoe, nos livre e guarde de todo o mal. Em nome de Jesus, amém. Amém.